Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Vocês não morrerão. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 4. Aqui, a Bíblia traz o seguinte relato. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Uma das manifestações dessa mentira é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas, inclusive atuais. Por exemplo, no Egito Antigo, motivou as práticas de mumificação e a arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides. Essa teoria antibíblica também se tornou um dos principais pilares da filosofia grega. Outro exemplo, em A República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco, ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon, de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante dizendo que a alma é imortal e imperecível e nossas almas realmente existirão no Hades. Repetindo aqui, deixando claro que essas são ideias de Sócrates e Platão. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originaram muito antes, lá no Jardim do Éden, com o próprio Satanás. No cerne da tentação, Satanás assegurou a Eva, é certo que vocês não morrerão, conforme Gênesis 3, verso 4 e conforme lemos no início, colocando sua palavra acima da palavra de Deus. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido mesmo em nosso mundo moderno. Livros, filmes e programas de TV continuam a promover a ideia de que quando morremos, imediatamente, simplesmente passamos para outro estado de consciência. Quão lamentável é que esse erro também seja proclamado em muitos púlpitos cristãos. Você pensa que não? Vou dar um exemplo. É comum as pessoas acreditarem que quando uma pessoa ela é boa, ela é cristã e morre, automaticamente sua alma vai para o céu, para o paraíso. Ou o contrário, se a pessoa é ruim, infiel, uma pessoa que faz um monte de escolhas erradas e morre, consequentemente sua alma vai para o tal inferno. E até digo mais, a Bíblia não ensina isso. Acredite, até a ciência se envolveu. Há uma fundação nos Estados Unidos que tenta criar uma tecnologia que nos permitirá entrar em contato com os mortos, os quais, creem esses cientistas, ainda estão vivos, existindo como PPMs. O que são PPMs? É uma sigla que, conforme essas pessoas, significa pessoas pós-materiais. Você entende como as coisas estão, como Satanás ainda permanece enganando? Tendo em vista a prevalência desse erro, não é de surpreender que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. A Bíblia tem muitos e muitos textos em que ela deixa claro que assim que uma pessoa morre, ela deixa de existir. Não existe uma alma que sai do corpo, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e conforme foi criado na Idade Média, para um purgatório ou algo do tipo, algum tipo de terceira opção. Isso não existe, a Bíblia não ensina assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5. Perceba como a Bíblia deixa tudo bem explicado. Esse texto diz o seguinte, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre,
não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do som. E o verso 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você percebe aqui como a Bíblia é muito enfática? Em Gênesis, quando Deus criou o ser humano, o homem, moldou lá o barro, moldou aquele boneco de barro, Adão, a Bíblia diz que Deus soprou e aquele pedaço de barro passou a ser alma vivente. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não diz que o ser humano passou a ter uma alma vivente, mas passou a ser uma alma vivente. Isso está claramente escrito em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Esses são dois de muitos e muitos textos que eu poderia citar aqui, mas por conta do tempo não é possível. Mas entenda, a Bíblia é clara sobre esse assunto. A tradição que foi criada no meio do cristianismo em cima disso é muito forte, eu sei. Mas como Jesus deixou claro nos evangelhos, nem sempre as tradições estão corretas. Precisamos nos guiar apenas com o que a Bíblia nos ensina. Quem tem que ter a palavra final é a Bíblia. Por isso eu afirmo aqui categoricamente, com toda a convicção do mundo, não existe uma alma que sai do corpo. Não existe uma alma que sai ou para ir imediatamente após a morte para o paraíso, ou para o purgatório, ou para o inferno. Não existe inferno, não existe purgatório, e a recompensa da vida eterna para os cristãos só será dada quando Jesus voltar. E, obviamente, a recompensa dos ímpios é uma consequência que será dada após a volta de Cristo também e depois dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Por isso a gente sempre diz aqui, estude a Bíblia, conheça a Bíblia. E eu te pergunto, você já estudou sua Bíblia hoje? Estude a Bíblia, para que você não seja enganado pelas mentiras de Satanás, que ainda hoje estão cegando as pessoas dizendo, é certo que vocês não morrerão. Estude a Bíblia. E eu termino deixando com você o texto da leitura bíblica de hoje, que vai ficar aqui em Eclesiastes, do capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 10. E se Deus nosso Senhor nos der a permissão, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!